tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Calivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje nós vamos conversar sobre o crime de assédio sexual previsto no artigo 216-A do Código Penal. Então, conteúdo, primeiro considerações iniciais, depois direitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo e, por fim, consumação e tentativa. O artigo 216-A fala assim: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Detenção de 1 a 2 anos. Considerações iniciais, o bem jurídico violado é a liberdade sexual, contudo também é violado o direito à intimidade e à dignidade da pessoa humana. Então aqui viola um pouco mais que só a liberdade sexual. Também você tem uma questão de dignidade da pessoa que é vítima do assédio. Tá? Bom, os direitos do crime, o direito ativo ao homem e à mulher, tá? Que seja superior hierárquico ou que tenha ascendência sobre a vítima em razão de emprego, cargo ou função. Então, quer dizer, é um crime próprio. Porque só a pessoa, homem ou mulher, que tem ascendência hierárquica ou que tem algum tipo de comando sobre a vítima é que vai poder cometer esse crime. Então, esse crime tem natureza de crime próprio. Tá, o direito passivo, por sua vez, é homem ou mulher que seja subordinado ou esteja submetido à ascendência, não excedência, né? A ascendência do agente. Bom, tipo objetivo, o crime de assédio sexual, né, ele consiste em constranger alguém com o propósito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente de sua condição de superior hierárquico ou de ascendência sobre a vítima. O verbo núcleo do tipo é constranger, tá? É que o verbo ele foi empregado num sentido equivocado, tá? O que acontece? Constranger em direito significa submeter, tá? Contra a vontade, que é o mesmo verbo do estupro, é o mesmo verbo do constrangimento ilegal. E aqui, constranger foi empregado no sentido de embaraçar seriamente a vítima, de importuná-la, de incomodá-la, de aborrecê-la, de acanhá-la. Né? Então aqui o constranger está numa conotação mais coloquial. Tá? Então tem uma crítica doutrinária sobre o emprego do verbo constranger aqui, né? Mas a gente tem que entender que o constranger aqui significa basicamente importunar a vítima, aborrecer a vítima. Coloquei lá, o crime abrange tanto a conduta desprovida de maiores intenções, por exemplo, a cantada do chefe na secretária, aquela cantadinha, e aí, tudo bem, tá bonito, não sei o quê. Isso aí está abrangido pelo tipo, quanto a prática de assédio como chantagem. Tá? Também entra aqui a prática do assédio sexual como chantagem, com a finalidade de obter favores sexuais sob pena de represália. Tá? Então também entra aqui essa conduta que é até mais grave, mas também entra como assédio sexual. Tá? E por ser de forma livre, o crime ele pode ser praticado por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio idôneo em que se vislumbre a intenção sexual. Tá? Então o crime pode ser praticado por qualquer meio e, por superioridade hierárquica, nós temos que entender que a condição que decorre tanto de uma relação de direito administrativo, né, direito público como privada. Tá? Então isso aqui se aplica tanto para as relações de direito administrativo, relações de direito civil e relações de direito do trabalho. Tá? Em que determinada pessoa, por força de norma ou de contrato, detém poder sobre um funcionário ou um empregado. Então você vai ter uma pessoa que detém poder sobre outra. Tá? E a ascendência, por sua vez, é uma relação de domínio, de influência, de respeito e até mesmo de temor reverencial. Tá? Daí nessa questão da ascendência, vai entrar uma discussão se poderia, a questão do professor poderia cometer com relação ao aluno, se o padre poderia cometer com relação ao fiel, né? Se o ministro religioso, né, poderia cometer com relação ao fiel, mas eu vou discutir isso num tópico próprio. Tá? Ok, a relação de superioridade ou descendência sobre a vítima assediada deve ser inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Quer dizer, o tipo coloca isso, não basta que tenha uma superioridade ou ascendência sobre a pessoa, essa ascendência ou superioridade, ela deve decorrer, deve ser inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Tá? O que denota uma certa relação de trabalho, de emprego. Tá? E daí que entra a questão do professor e do ministro religioso. Ok, importante destacar que não alcança somente o assédio ambiental, praticado no ambiente de trabalho, visto que a conduta delitiva pode ser perpetrada fora do espaço físico laboral, desde que o agente se utilize da sua condição de superior hierárquico ou sua ascendência sobre a vítima para assediar. Porque para Luiz Sérgio Prado é a típica conduta de um religioso, exemplo padre ou pastor, que aproveitando do exercício de seu ministério, assedia sexualmente um fiel,
visto que a conduta não foi praticada prevalecendo seu agente de superioridade hierárquica ou de ascendência sobre a vítima, em razão do exercício de cargo, função ou emprego. Então, o Luiz Reis Prado coloca isso. E o Nutti, né, o Guilherme de Souza Nutti, ele coloca que também não seria possível, acabei não colocando aqui, mas o Guilherme de Souza Nutti, ele coloca que não seria possível também você ter esse crime na relação entre professor e aluno. Porque na relação entre professor e aluno, ainda que o professor tenha uma certa ascendência sobre o aluno, assim como o padre ou pastor tem sobre o fiel, você não teria uma relação, não seria em razão de exercício de cargo, função ou emprego, tá? Seria um mero temor reverencial nesse caso, tal. Então você tem essa discussão, tá? A parte da doutrina fala que sim, que não, então quer dizer, tanto com relação a um ministro religioso quanto com relação ao professor, existe bastante discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Bom, o tipo objetivo, o dolo, né, que é a vontade livre e consciente de praticar o crime, e acrescido, né, do elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, consistente no especial fim de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então tem que ter essa finalidade especial, que é obter uma vantagem sexual ou alguma espécie de favorecimento sexual. Então o assédio é para isso. Se o assédio tiver outra finalidade, pode configurar outro crime ou ser simplesmente um fato atípico para fins de direito penal. Tá? E consumação e tentativa. O crime se consuma no momento em que o agente efetua a importunação, que deve ser séria e contrária à vontade da vítima. A doutrina então fala que esse aqui seria um crime de mera conduta, né? Basta a importunação para configurar o crime, apesar de ser admissível tentativa, né? Mas a questão é que a importunação deve ser séria, deve ser uma importunação séria, não basta ser uma mera brincadeira, um mero gracejo, tem que ser uma importunação séria, capaz de incomodar a vítima, né? E além disso, ela tem que ser contra a vontade da vítima. A vítima tem que ter que expressar essa contrariedade, né? Porque se a vítima não expressa a contrariedade, se a vítima gosta ou de alguma forma anui com essas cantadas, com essas falas do agente, daí você não vai configurar o crime, o que você vai ter um mero, como é que eu diria? Um mero cortejo, né? Você não vai ter um crime de assédio sexual. Mas é isso aí, agradeço vocês por terem assistido. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.